Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, cinemática escalar. A cinemática escalar, onde nós vamos estudar a mecânica, que é a parte da física que estuda os movimentos dos corpos. E a mecânica é dividida em três áreas: cinemática, dinâmica e estática. Vocês vão acompanhar aí no material que eu enviei, certo? Está tudo definido. E a cinemática escalar é a parte da mecânica que estuda os movimentos sem se preocupar com suas causas. E para a gente compreender melhor essas consequências, precisamos conhecer os conceitos básicos. Não esqueçam que física, hoje na atualidade, não é apenas cálculo. A gente precisa também de entender a parte teórica, que facilita bastante na hora da gente responder os cálculos, certo? Então, na mecânica, nós vamos ver o móvel, o ponto material, corpo extenso, referencial, repouso, movimento, trajetória e espaço. Aí na apostila que eu enviei para vocês está tudo detalhado, a definição de cada um. O que é o móvel? É qualquer corpo que pode se movimentar em relação ao referencial adotado, ou seja, é o objeto de estudo. O móvel pode ser o quê? Uma pessoa, pode ser um objeto como uma cadeira, uma mesa, um ônibus. Então, esse é chamado de móvel, objeto a ser estudado. O ponto material são dimensões desprezíveis em relação ao fenômeno. Como é que a gente pode identificar esse ponto material? Nós temos um avião passando lá no céu. Nós estamos aqui embaixo, a gente vê apenas um ponto. Então, aí é chamado de ponto material. Corpo extenso é o tamanho que deve ser considerado. Então, o corpo extenso, por exemplo, se o avião está aterrissado num aeroporto, ele é um corpo extenso, porque a gente dá ver todos os detalhes e pode ver ele próximo. Então, a distância é o ponto material e próximo é um corpo extenso. No referencial, chamamos aquela referência. Meu corpo está em movimento em relação a quê? A um ônibus, a um poste. É sempre aquela referência que nós usamos para identificar. Repouso, o corpo está sempre em repouso quando sua posição não muda no decorrer do tempo. E ele está em movimento quando a sua posição vai variar no decorrer do tempo. Certo? E a trajetória é um percurso que a gente faz. Por exemplo, quando a gente sai de casa para ir para a escola, nós estamos fazendo uma trajetória, um percurso para chegar de casa à escola. Essas trajetórias podem ser retilíneas, circulares e parabólicas. Espaço é uma posição, uma localização de um objeto em certo instante em relação a determinado referencial. Por exemplo, a placa numa estrada informa a nossa posição, espaço, ou seja, onde estamos. O número de sua casa indica a localização, o espaço dela na sua rua para referencial no início de rua. Aí vocês vão resolver uma pequena atividade simples, certo? De acordo com esse conteúdo explicado. E eu irei postar o gabarito lá no WhatsApp. E vamos ver também a variação do espaço ou deslocamento escalar. A variação do espaço é a diferença entre a posição inicial, ocupada por um móvel, ou a posição final, matematicamente. Ela é simbolizada pela fórmula ΔS, que é igual ao espaço final menos espaço inicial. Vocês vão acompanhar aí na apostila e no livro de vocês também. E a variação do tempo é a diferença entre o instante do tempo final e o instante do tempo inicial. Matematicamente, ela é simbolizada por ΔT, que é igual a tempo final menos tempo inicial. E o que é a velocidade? É uma grandeza física que representa a maior ou menor rapidez com que varia a posição de um corpo no decorrer de um tempo. A velocidade escalar média é a relação entre o deslocamento escalar, que é o espaço final e o espaço inicial, menos o intervalo, dividido pelo intervalo de tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Tá tudo detalhadozinho lá na apostila de vocês, acompanhe, no livro didático também vocês vão encontrar. E assim finalizamos a nossa aula. Respondam as atividades e qualquer dúvida, só chamar. Um grande abraço virtual a todos vocês.